Zelensky rejeita as exigências de Putin e se recusa a ceder territórios. A Rússia falhou no lançamento de um míssil balístico intercontinental. Húngaros saíram às ruas em protesto contra a política de Orbán. Olá, boa tarde a todos. Está no ar o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia com Lada Filatova desta terça-feira, 20 de maio de 2025. Nos apoiem se inscrevendo e ativando o sininho para que mais pessoas descubram o canal. Vamos nessa! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai se afastar do processo de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia caso não veja progresso significativo. Em uma conversa com jornalistas no Salão Oval, Trump revelou que durante sua ligação com Vladimir Putin, ele pressionou os russos para eles pararem o derramamento de sangue. Segundo Trump, a conversa foi extremamente positiva e eles até falaram sobre a primeira-dama dos Estados Unidos. Não importa se esse tom de voz e a demonstração de simpatia são genuínos ou forjados, o que é claro é que não vemos nenhuma intenção da Rússia em encerrar a guerra ou mesmo em estabelecer um cessar-fogo real. Acabei de finalizar minha ligação de 2 horas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Acredito que correu muito bem. A Rússia e a Ucrânia iniciarão imediatamente negociações em direção a um cessar-fogo e, mais importante, ao fim da guerra. As condições para isso serão negociadas entre as duas partes, como deve ser, pois elas conhecem os detalhes de uma negociação que ninguém mais saberia. O tom e o espírito da conversa foram excelentes. Se não tivesse sido, eu diria isso agora, e não depois. A Rússia quer realizar um comércio em grande escala com os Estados Unidos quando esse massacre catastrófico terminar, e eu concordo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos no Truth Social. Quando questionado se havia solicitado uma reunião presencial com Putin, Trump confirmou: "Claro que sim, nós discutimos isso." Após a ligação de 2 horas, Trump afirmou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia deveriam iniciar negociações imediatas para o cessar-fogo e trabalhar para encerrar a guerra. Ele acrescentou que acredita que Putin está interessado na paz. O presidente Trump também anunciou que não planeja impor novas sanções à Rússia, argumentando que isso apenas agravaria a situação. Embora tenha expressado a esperança de que as conversas com a Rússia avancem, ele avisou que abandonaria o processo completamente se ficasse claro que não pode influenciar o resultado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou firmemente a exigência de Putin para que a Ucrânia retirasse suas tropas de 4 regiões parcialmente ocupadas após a ligação entre Trump e Putin, classificando-a como um sinal claro de que a Rússia não quer a paz. É a nossa terra. Não vamos nos retirar do nosso território. Se eles exigem algo que sabem que nunca aceitaremos, isso significa que eles não querem a paz. Isso é o que eu falei, o que o presidente Trump me disse. Entendo que eles discutiram isso com Putin, com o lado russo, que em um formato bilateral pode haver um memorando apropriado, que pode então levar a um roteiro que, por sua vez, conduza ao fim da guerra, ou seja, a um acordo de paz. Um memorando que será apoiado por todos ou por ambos os países, no qual haverá um cessar-fogo. A declaração foi dada após a ligação entre Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual Putin novamente se recusou a aceitar um cessar-fogo completo, propondo, em vez disso, um memorando sobre um possível futuro acordo de paz. Ele insistiu que as negociações devem abordar o que chamou de causas raízes da guerra. Apesar da falta de progresso, Trump postou no Truth Social que a Ucrânia e a Rússia começariam imediatamente as negociações sobre o cessar-fogo. No entanto, nenhum acordo oficial foi alcançado durante a ligação. Trump, que prometeu acabar com a guerra na Ucrânia dentro de seus primeiros 100 dias de mandato, está agora no poder há 118 dias. Ele enfatizou que somente a Ucrânia e a Rússia podem determinar os termos de uma resolução, afirmando: "Eles conhecem os detalhes de uma negociação que ninguém mais saberia." Todos já estamos acostumados com o comportamento característico de Trump: prometer algo e em seguida cancelar imediatamente. Putin parece ter um estilo semelhante. Em um momento ele pede paz, no seguinte ele está se gabando de que tem todos os recursos para vencer. No dia 19 de maio, a Rússia decidiu lançar o míssil intercontinental RS-24 Yars. Decidiu, mas não conseguiu.
Ou talvez tenha apenas mudado de ideia? Quem sabe? A inteligência da Ucrânia já havia alertado no dia 18 de maio: vem aí um lançamento. Estão tentando assustar a Ucrânia, a União Europeia e a OTAN. O lançamento deveria ocorrer na região de Sverdlovsk. Mas não é o local usual para esse tipo de lançamento. Normalmente, os mísseis Yars são testados no cosmódromo de Plesetsk. De acordo com o Defense Express, se o lançamento tivesse ocorrido na região de Sverdlovsk, os russos poderiam ter visto o lançamento e provavelmente haveria fotos e vídeos. A Sibéria e o Extremo Oriente também poderiam tê-lo visto, mas nada. Segundo o Defense Express, o lançamento não aconteceu. Algo provavelmente deu errado novamente. E essa não é a primeira vez. Em 2023, os mísseis Yars erraram o alvo 2 vezes. Parece que a única trajetória que os mísseis russos seguem com confiança é em direção a mais um embaraço. Os defensores ucranianos começaram a equipar os drones Mavic com 6 granadas Vog, em vez de 2 anteriores. Um vídeo de um drone desse tipo foi compartilhado na plataforma X pelo investigador canadense Jyosin Grandpa-Roy II, que monitora a guerra russo-ucraniana, especialmente o uso de veículos aéreos não tripulados, sistemas de guerra eletrônica e munições. Os drones Mavic foram pioneiros no desenvolvimento de drones de bombardeio leves na Ucrânia e se tornaram um sistema de arma antipessoal mortal. Cada vez mais, drones FPV com maior capacidade de carga estão sendo configurados como bombardeiros. Aqui, um drone FPV ucraniano carrega 6 granadas Vog, em comparação com o limite de 2 de Mavic, escreveu ele compartilhando imagens do drone carregando 6 granadas. Ele também compartilhou um vídeo mostrando um soldado russo anexando 2 granadas Vog a um drone Mavic. O fusível VMG foi modificado de forma que, quando o cone frontal é girado, a munição se arme automaticamente. Isso é uma prática inadequada, por isso muitas vezes utiliza-se um fusível impresso em 3D no lugar, como o pino de segurança removido no momento de lançamento. Analistas investigativos também destacaram que o drone bombardeiro ucraniano carrega 6 granadas do tipo Vog, com aletas de cauda impressas em 3D. No centro de Budapeste ocorreu um grande protesto com milhares de pessoas. Os húngaros se reuniram em frente ao prédio do parlamento. O motivo do protesto foi um novo projeto de lei apresentado pelo partido governante Fidesz, liderado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. O documento prevê restrições ao financiamento estrangeiro de organizações não governamentais e meios de comunicação. A iniciativa de Orbán é comparada à lei russa sobre agentes estrangeiros, um instrumento utilizado pelo ditador Putin para reprimir o pluralismo de pensamentos. Tenho a sensação de que eles estão desesperados. E eu não acho que isso seja um bom sinal. O desespero deles até poderia nos dar algum otimismo, se não fosse o fato de que eles são uma seita política que se agarra ao poder a qualquer custo. Porque essa é a situação mais perigosa. Quando um grupo político tão cruel está encurralado, é óbvio que eles não têm intenção de ceder o poder. E embora eu tenha uma imaginação fértil para muitas coisas, simplesmente não consigo imaginar Viktor Orbán entregando o poder voluntariamente. Devido à política do governo atual, liderado pelo partido Fidesz e pelo primeiro-ministro Orbán, a Hungria já perdeu acesso a 18 bilhões de euros dos fundos da União Europeia. Esses recursos estão congelados pela Comissão Europeia devido a violações sistemáticas dos princípios do Estado de Direito e das normas democráticas. No entanto, devido às novas iniciativas de Orbán, em particular ao projeto de lei que limita o financiamento estrangeiro de meios de comunicação independentes e organizações, o país pode perder ainda mais dinheiro. Em comentário ao político, o comissário europeu para a democracia e o Estado de Direito, Michael McGrath, expressou sérias preocupações sobre o atual Estado de Direito na Hungria. A mensagem abrangente e clara da sociedade civil e dos meios de comunicação foi de que eles se sentem restringidos. Eles sentem o vento frio soprando sobre eles enquanto realizam seu trabalho diário. E isso não é bom. Isso é prejudicial para a democracia. O Estado de Direito é uma parte fundamental da adesão à União Europeia. Não é uma opção adicional e deve ser cumprido por todos os países membros.
A situação na Hungria é simplesmente inaceitável. Michael McGrath, comissário europeu para a democracia, justiça, Estado de Direito e proteção dos consumidores, em comentário ao Político. Eu acho que Orbán tem ferramentas de influência. Ele só precisa começar a usá-las de fato. Todos já estão esperando por isso. Simplesmente porque isso não pode continuar indefinidamente. No entanto, parece que as ameaças de sanções por parte da União Europeia pouco preocupam o primeiro-ministro húngaro. Viktor Orbán continua suas críticas à União Europeia, assim como à Ucrânia. Em um evento do partido Fidesz em Budapeste, o chefe do governo húngaro chamou o Estado ucraniano de falido, incapaz de funcionar sem apoio financeiro externo constante. Na visão de Orbán, que busca ingressar na União Europeia a qualquer custo, supostamente para ter acesso aos fundos dos contribuintes europeus, e por isso Budapeste vai fazer todo o possível para impedir isso. Hoje, a adesão da Ucrânia à União Europeia é a maior ameaça. Os ucranianos não se importam com o fato de que trarão a guerra para a União Europeia, prejudicarão os agricultores europeus e nos transformarão em um corredor para a máfia. Mas nós, húngaros, nos importamos. Embora o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, esteja no poder há 15 anos, o seu nível de apoio entre a população tem caído rapidamente a cada ano. O novo partido de oposição, Partido Respeito e Liberdade, liderado por Péter Magyar, está atraindo cada vez mais seguidores. Ao contrário de Orbán, Magyar é claro ao chamar Putin de agressor. Também levou ajuda humanitária para a Ucrânia e se encontrou pessoalmente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Além disso, conforme informou seu partido, de acordo com uma pesquisa realizada por eles, 60% da população apoia a adesão da Ucrânia à União Europeia. As últimas eleições para o Parlamento Europeu foram as piores para o partido de Orbán nos últimos anos. De fato, a situação eleitoral na Hungria está mudando, e as eleições parlamentares, que podem ser antecipadas, estão se aproximando. Portanto, não se pode excluir a possibilidade de uma mudança na situação política da Hungria, onde as coisas não estão tão desesperadoras quanto parecem. As eleições parlamentares na Hungria devem ocorrer em abril de 2026. O partido governante está claramente preocupado com os possíveis resultados, pois, como relata a agência Reuters, um representante do primeiro-ministro Orbán pediu à administração de Donald Trump informações para pressionar a oposição. No entanto, como observa a Reuters, Washington rejeitou essa solicitação. Isso é tudo por hoje. Você acompanhou o Boletim de Notícias da Ucrânia desta terça-feira, 20 de maio. Eu sou Lada Filatova, agradeço pela sua atenção à situação na Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever no canal UATV e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até amanhã. Glória à Ucrânia!